Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Por gentileza, você que pode, abra sua Bíblia comigo. Salmos 40. Glória a Deus. Salmos 40. Deus seja tributado por esta oportunidade. A Ele a honra, a Ele a glória, todo o louvor, amém? E essa gratidão se estende à vida do homem de Deus, apóstolo Rodrigo Salgado, bispa Cristina, muito bem representado nas segundas-feiras, na pessoa do meu amigo, bispo Rafael Lucas. Que os céus continuem abençoando todos de uma forma extraordinária, amém? Salmos 40, Deus abençoe o Léo, Deus abençoe toda essa equipe de fé. Diz assim o texto: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor, amém? Tome seu assento glorificando a Deus. Diga com fé e autoridade comigo: o tempo de cantar chegou. Não, diga com fé e autoridade, diga: o tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Deus abençoe Caio, Eloy. Meus irmãos, olhem para cá. O salmo ora lido, Salmo 40, é bem verdade que o salmista, ele está salmodiando ao Senhor, por todos os benefícios que Deus havia feito em sua vida. Vale dizer que quem está salmodiando a Deus é Davi. Davi, conhecido como pastor de ovelhas, filho de Jessé, que estava arrebanhando um número pequeno de ovelhas de seu pai. É alguém que matou urso, matou leão. É alguém que é valente, um guerreiro, que ora também tangia a harpa, tocava a harpa. Davi foi conhecido, é conhecido por todas as guerras que ora ele travou, a saber que uma das maiores guerras que Davi travou foi contra Golias, o gigante. Uma certa feita, o seu pai olhou para o menino e disse: vai até o campo de batalha, levar alimento aos seus irmãos, entregar alimento aos seus irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, a Bíblia diz que ele pergunta aos seus irmãos: mas quem porventura é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Imediatamente Davi, ele pega o alforje, uma pedra, e ele derruba o gigante. Ele foi entregar alimento aos seus irmãos, mas ele está voltando para sua casa com a cabeça do gigante na bandeja. Ele destrói Golias, ele derruba o gigante. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7, as mulheres que visualizaram esta cena estão louvando a Deus, estão salmodiando a Deus, e o cântico que está saindo da boca dessas mulheres é: Saul matara milhares, mas Davi matara os seus
10 milhares. Só que perceba que isso vai enfurecer o coração de Saul. Saul agora, ao ouvir este cântico, ele procura matar Davi. Ele se levanta para destruir Davi. E vale dizer que Davi, ele foi convidado para tanger harpa, quando o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul. E ora, ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. Ele não foi só tangedor, como também ele foi vocacionado para trabalhar ao favor de Saul. Dentro da sua casa, era o seu escudeiro. Só que agora Saul está enfurecido. Ele pega a espada, ele pega a lança, e ele tenta destruir Davi. Davi agora se torna um fugitivo. Perceba que ele teve a oportunidade de matar Saul, quando ele está dentro da caverna. Saul está dentro da caverna. O exército de Davi olha para ele e diz: meu Senhor, agora é o momento oportuno do Senhor destruir Saul. Mas Davi está dizendo: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi tinha a oportunidade, mas Davi, ele compreende que maior é o Deus que está com ele, maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que está nesta peleja. Eu quero profetizar nesta noite, que assim diz o Senhor dos Exércitos: por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai voltar. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai te dar vitória. Se alguém acredita, mãos para cima, boca aberta. Libero glória a Deus, quem veio para adorar. Ó glória. Davi está fugindo. Davi, Léo, está correndo para não matar, para não morrer. Está em crise, está em guerra, está em pelejas. Ele precisou fugir também do seu próprio filho Absalão, que ora conspirou o seu trono, porque Davi se tornou o segundo rei de Israel. Uma certa feita, a Bíblia diz, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, que mais uma vez o povo de Deus está em guerra. Desta vez, eles estão pelejando contra os amonitas, contra os filhos de Amon. Israel, que era preparado para a guerra, sitiou a cidade dos inimigos, guerreou, cercou todos os lados, tomou também a capital, Rabá. Só que perceba, Davi, que era alguém de guerra, alguém estrategista, alguém de peleja, nesta peleja se ausentou. Ele colocou homens na frente da batalha. Vale dizer que ele colocara Joabe, o comandante do exército de Davi. Estava também Urias, um soldado muito forte, muito valente. Só que perceba, o povo estava em guerra, o povo estava pelejando, e Davi estava dentro do palácio. Davi ficou na casa real. Uma certa feita, ele se levantou, ele se vestiu e ele foi até o terraço do palácio. Enquanto ele estava no terraço do palácio, a Bíblia diz que ora, havia uma mulher que estava se banhando, uma mulher que era formosa, uma mulher que era bela. Coisa dura é quando o exército de Deus desce para o campo de batalha para pelejar. Coisa dura é quando o apóstolo Rodrigo Salgado se levanta nas madrugadas em oração, em jejum, em busca, dá ordem ao exército para se armar, e alguém se ausenta. Coisa dura é quando alguém não obedece à voz do líder. Sendo assim, o diabo olha e diz: esse é presa fácil, esse eu vou destruir, esse eu vou acabar com a história dele. Porque é bem verdade que o diabo, ele está
como um leão rugindo em busca de quem possa tragar. Mas Deus nos trouxe aqui na segunda da conquista para profetizar sobre a vida de alguém que, em mesmo você cansado, mesmo em tempos de crise, Deus está protegendo a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória! Davi se ausentou da guerra. Ele está olhando e tem uma mulher formosa. Mulher essa, Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias. Davi automaticamente, ele chama os mensageiros, e ele diz aos mensageiros: trazei essa mulher até a corte, até a casa real. Os mensageiros vão até Betseba, pega essa mulher, traz para dentro do palácio. Davi ele peca, Davi ele cai, ele adulterou. Além de adulterar, Davi também, ele engravidou essa mulher. Esta mulher está gestante. Só que perceba que Davi, ele vai tentar dar um jeitinho na situação. Ele chama os mensageiros e diz: agora vocês vão até Urias e diga para Urias ir para a casa dele, se alimentar, comer, se banhar, deitar com a sua esposa. Só que a Bíblia diz que no capítulo 11 e no versículo 11, Urias ele olha para os mensageiros de Davi e disse: mas meu Senhor, como porventura eu deixaria todo o exército que está em guerra? Como porventura eu deixaria todos os meus irmãos que estão na peleja, que estão em tendas, que deixaram a arca de Deus, e entraria para dentro da minha casa? Davi está irado, Davi está enfurecido. Ele vai até o comandante Joabe e ele diz para Joabe: Joabe, a estratégia hoje de guerra será diferente. Quando vocês descerem para pelejar contra os amonitas, contra os filhos de Amon, você vai colocar Urias na frente da batalha. E não é para colocar só na frente da batalha, mas é para colocar na força maior, nos maiores valentes dos amonitas. E quando ele estiver pelejando contra os inimigos, você sai de trás dele. O propósito era exterminar Urias. O comandante desce para a peleja, o comandante desce para a batalha, e a Bíblia diz que Urias, ele foi ferido, os servos de Davi foram feridos. Só que perceba que Deus ele sempre vai levantar um profeta. Deus ele sempre vai levantar alguém, porque a terra não está visualizando, mas os céus está visualizando. E o escolhido não tem escolha, o escolhido não tem escolha. Você até tentou, você até formalizou, você até tentou o jeitinho brasileiro, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: os seus planos foram frustrados, porque Deus te viu, Deus te achou, Deus contemplou, e Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe um profeta para dizer: o que foi formalizado em oculto, eu vou revelar em público, em público, em idioma calamácia. Eu confesso que eu estava no quarto de guerra, eu confesso que eu estava orando, e eu disse: Deus, eu não quero pregar esta palavra, mas Deus diz para mim: obedeça, porque eu tenho o endereço. Eu vim aqui com o recado do céu para a tua vida. Alegra o teu coração, porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. Hoje há uma mão de Deus para levantar alguém que estava caído. Hoje a mão de Deus está estendida na plena em Cristo e liberando a alma de alguém. Eu apago o teu passado, eu apago todo o mal que foi feito, eu escrevo uma nova. Eita, já levanta
profetizar. Já levantou a mão lá atrás, eu vou profetizar. Davi formalizou um plano. Ele disse: deu certo, eu consegui, deu certo, eu vou escapar ileso. Mas os olhos de Deus estão olhando para Davi. Davi tem um chamado, Deus escolheu o mesmo. Só que o texto diz que Deus levanta o profeta Natan, Léo. E quando Deus levanta o profeta, Deus fala por intermédio do profeta: assim diz o Senhor dos exércitos, eu vou te perdoar, porque você está clamando, você se arrependeu, mas por conta disso o menino vai morrer no 7º dia. Mas fica tranquilo, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de... eu vim lá da leste. O diabo tentou me parar na marginal, o diabo tentou me parar no caminho, mas lá vai para quem crê, Bispo Rafael Lucas. Romanos capítulo 8, versículo 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas se tem mãos levantadas, o sumo sacerdote na cruz do Calvário, ele pronunciou dizendo: Tetelestai, foi consumado, foi pago. O sumo sacerdote, ele espargiu o animal, ele pegava o sangue do animal, ele colocava o seu indicador e ele ia até a tampa da arca, no propiciatório. Mas Cristo não. Cristo disse: eu não vou colocar só o polegar, mas o meu sangue, Uramaia, Uramacandarácia, o sangue do Cordeiro encharcou as leis, e pela graça, a graça te alcançou, a graça te alcançou, o favor imerecido de Deus te achou. Levante as mãos, levante as mãos. Pelas leis, era para você estar dentro de um leprosário. Pelas leis, era para você estar afastado da sociedade. Pelas leis, não era digno de entrar numa casa como essa. Mas pela graça, pela graça, pela graça, olha, Oramaia, Oramacandarácia, eu vim aqui liberar que nenhuma condenação há para aqueles que... Olha lá, olha lá, olha lá. O diabo disse, pecou, falhou, caiu, a casa está em crise, mas para vergonha do diabo, no glória a Deus da plena em Cristo, Deus está... Eu estou blindando, eu vou descer aqui, Maia, Uramaia, Urabacambarácia. Eu vejo como uma labareda no meio dessa casa. É Deus dizendo: eu te cubro com meu sangue e encho com a minha glória. Só vai, 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 vai. Eu te dou 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7. Davi, ele se arrepende e ele diz: eu pequei contra o Senhor. Davi, ele louva a Deus. Salmo 51. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque segundo a sua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele confessa:
ele se arrepende, ele está em crise. Só que ele louva a Deus dos Salmos 32. Senhor, o Senhor me perdoastes, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Só que Deus está olhando para Davi e está dizendo: Davi, a sua história não é resumida por um momento, a sua história não é resumida por uma página, mas hoje eu, Senhor, estou mudando a página da tua história. Talvez você chegou aqui caído, quebrado, em crise, por algumas coisas que lhe sobreveio no meio da tua caminhada. Mas o Senhor está dizendo para alguém: eu ouvir a tua voz, e por causa disso eu, Senhor, me inclino e estou respondendo a tua oração. Ele esperou, e ele olha para o alto e ele diz: Senhor, obrigado, pois o Senhor é bom. Eu estava num lago horrível, charco de lodo, mas o Senhor firmou os meus pés sobre uma rocha. O Senhor firmou os meus passos. E Ele está dizendo: além de firmar os meus passos, além de tirar eu dessa situação, Senhor, o Senhor colocou um novo cântico em minha boca. E Ele diz: muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Porque o seu segundo estágio será maior do que o primeiro. Se prepara para viver uma grande virada de Deus sobre a tua história, porque hoje você entrou aqui chorando, mas assim diz Deus na minha boca: para todo momento de derrota sempre haverá um tempo novo, sempre haverá um cântico de vitória. Assim diz Deus para a tua alma. Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico novo, e diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses, grandes coisas fez o Senhor por esses, pelas quais nós diremos a eles: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Eu via como um exército caído, quebrado, machucado, em crise, mas o tempo de cantar, Deus está perdoando o pecado de alguém, Deus está virando a chave, Deus está mudando a história, porque é melhor cair na mão do Deus vivo do que cair nas mãos de Deus. Mas hoje aqui é uma olaria do céu. O vaso se quebrou na mão do oleiro, mas é Deus dizendo: eu refaço, eu refaço, eu refaço, eu renovo, eu dou vida, eu animo, eu dou fôlego, eu dou uramaia, urabacandarácia. Levante as mãos, levante as mãos. Eu tenho 1 minuto. Levante as mãos, porque eu vou profetizar nesta casa, debaixo de uma autoridade apostólica, debaixo, uramai, já levou, olha lá, é profeta, uramai, bispo Rafael Lucas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a chuva se foi, aparecem as flores, ouve-se o canto da rolinha, e o tempo de cantar
chegou. Alguém olhou para tua casa e disse: haverá culto fúnebre, mas para vergonha do diabo haverá culto de ação e graça. Deus falou para mim agora: o advogado vai ligar, o juiz vai dar sempre Uramaia, Uramacamarácia. Quem veio para adorar, libera o barulho de glória a Deus agora, vai. Eu via como uma mão escrevendo: libertação, alvará de soltura. Se prepara, Rod, Pedro vai bater na porta. O tempo de cantar chegou, chegou, chegou. Só para você saber que é Deus, Deus já está visitando o Franco da Rocha agora, o presídio. Deus já está visitando o leito agora. Deus já está visitando a UTI agora. Deus já está curando o câncer. Deus já está... Olha lá, se puder, me dá só um pouquinho de retorno. Eu já vou entregar o microfone. Uramaia, Urabacamarácia. Mas Deus falou para mim que o tempo de cantar chegou. Chegou, 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 chegou. A obra de feitiçaria está sendo desfeita agora, agora. A sepultura foi fechada no glória a Deus da igreja. Só quem veio para adorar, o tempo de cantar, só quem veio. Se arma, se arma, libera o Uramaia, Urabacama. Isso. Se coloque de pé. Aplaude bem forte o Senhor Jesus.